Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 17 de agosto. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao capítulo 19, versículo 1, que diz assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor, quantas vezes devo perdoar? Foi a pergunta de Pedro a nosso Senhor. É uma pergunta que ainda hoje repercute, nas nossas almas, nos nossos corações. Ah, meu povo, nós sabemos da nossa dificuldade de conceder perdão. E por que é tão difícil a gente perdoar? Por que a gente muitas vezes resiste a perdoar? Não quer ou decide não perdoar? Tem alguns fatores que nos impedem. Claro, a ferida que fica na alma, no coração, às vezes até uma ferida muito grande, uma mágoa, um ressentimento, um rancor, aquele aquela ferida causada por aquela situação, por uma traição, por uma calúnia, pelo mal que alguém fez a gente, por uma decepção com um amigo. Então a gente fica magoado, triste, um mal que alguém nos fez. Então a ferida se torna como que um bloqueio para que a gente consiga perdoar. E fica aquele ressentimento dentro de nós, aquele sentimento ruim, misturado com um pouco de raiva, de ódio. Às vezes, o desejo de se vingar. Às vezes, o desejo, a tentação de pagar na mesma moeda. Além disso, brota também outros sentimentos, como o próprio orgulho. A gente sabe que a pessoa foi que errou, então a gente logo diz: Fulano não merece. Então a gente se enche de orgulho por quê? Porque a gente quer o certo,
então eu estou no meu direito de não perdoar. Não, está tudo errado. Não é assim. Essa não é a mensagem, não é o ensinamento de Jesus. O que o Senhor pede, ou o que o Senhor nos manda, é perdoar 70 vezes 7. Ou seja, enfim das vezes, não somente 7. Pedro ainda até disse um número legal, né? Até 7, Senhor. Ele poderia ter dito uma, duas, três, não, mas 7. Né? E você sabe que 7 na Bíblia é perfeição? Mas só que Jesus, ele diz 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. Não é fácil, é difícil. E em muitos casos até impossível. Mas nós podemos conseguir perdoar, claro. Jesus não nos pediria algo que nós não pudéssemos fazer. Só que nós, por nós mesmos, muitas vezes não conseguimos. Só que o bonito, meu povo, e é isso que temos que compreender. Aquilo que o Senhor nos pede, Ele nos dá. Já percebeu isso? Se o Senhor pede você para que você ame, Ele te dá a graça de amar. Se o Senhor pede a você, perdoa quem te ofendeu, foi muito difícil, foi muito séria a situação, a ferida está grande, está doendo, Ele te dá a graça de perdoar. Eu lembro daquilo que Santo Agostinho dizia na sua oração diante do Senhor, ele dizia: Senhor, dá-me o que me pedes, e podes pedir o que quiseres. É isso. Ou seja, Senhor, dá-me a graça de perdoar e pode me pedir que eu perdoe, que eu vou perdoar. Dá-me o que me pedes. É claro que muitas vezes nós temos que vencer a nós mesmos. Porque, como eu falei, aqueles maus sentimentos, o rancor, a mágoa, o ressentimento, o orgulho, a mania de grandeza, não quer dar o braço a torcer, o sentimento de vingança, às vezes o ódio, é a tentação do não querer perdoar. É a nossa luta contra a nossa humanidade ferida. Mas é aí que a gente precisa parar, respirar fundo e pedir, rezar: Senhor, dai-me a tua graça. Dai-me a tua graça. E o que o Senhor está mostrando hoje é que o perdão é uma condição para a salvação. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados pelo Pai do céu, diz nosso Senhor no Evangelho. Então, é condição para sermos salvos. Por isso que temos que estar dispostos e decididos a amar, a perdoar, sempre, enfim das vezes. É difícil, mas não é impossível, porque Deus nos dá essa graça. Que o Espírito Santo venha sobre nós, que Ele possa sarar todas as nossas feridas, para que e nos dê essa graça de amar, de perdoar sempre a quem nos ofende. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.